irmã adorável, muito animada, ela muito, até assim, daquele contratom da personalidade do americano, assim, meio frio, meio racionalista, ela muito alegre, descontraída, muito alegre mesmo. E ali o pastor Gaiki conseguiu e facilitou muito a nossa viagem para esse evento, porque a hospedagem lá é muito caro mesmo, difícil, distante, longe, mas o pastor Gaiki conseguiu uma hospedagem para mim lá, irmã Sueli. Eu conheci o pastor Jerry, que legal, que bom, pastor Jerry, batemos um papo enorme, a gente ficou na mesma mesa no casamento, falei da irmã, falei do Silva, falei do tempo que ele andava por aqui, com que carinho a irmã fala dele, né? Eu falei isso para ele, tem um membro da igreja, fala com muito carinho do Senhor, e a gente estava ali batendo papo, e ele foi fundador da Igreja Memorial da Tijuca, foi também pastor da primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca, e outros trabalhos que ele fez, também autor daquele livro que fala sobre João da Silva, um pregador leigo, né? Ele até me perguntou, você já leu algum dos meus livros? Eu fiquei tão sem graça, porque, não li tudo e tal. E aí quando ele falou do João da Silva, você não é esse? Aí eu li esse. E você não sabia que era meu? Pastor, não guardei que era do senhor. E foi muito bom. Mas, falando do pastor Gaiki, ele conseguiu uma casa para ficar assim, maravilhosa. E eu fui tratado com tanto carinho, mas uma receptividade nada igual em toda a minha vida. De tanto carinho, de tanto mimo, de tanto cuidado. E apesar de toda aquela correria de casamentos e tudo, e a gente visitou a irmã Bia, só que a distância assim, de quase 80 quilômetros até onde a irmã Bia está. A distância entre são duas cidades diferentes, né? E apesar de todo esse corre-corre, eu só tinha, na verdade, 4 dias para poder dar atenção à Bia e tudo, porque domingo eu preguei numa igreja para brasileiros, né, e fiquei com o pastor Ebenezer Carlos, que também foi aqui da Memorial da Tijuca, e ficamos juntos ali um bom tempo para a casa dele, a gente bateu um papo muito legal, mostrando a dificuldade que os nossos patrícios vivem lá nos Estados Unidos. Olha, belíssima a receptividade ali do pastor Ebenezer, e conversando com a Elizabeth, não é Elizabeth não, esqueci o nome dela agora, não é Elizabeth, acho que é Elizabeth, conversando com ela, então a gente pôde saber que eles foram ovelhas do pastor Ezequias. Olha aí, muito pequeno esse, tem que ir lá para Dallas, para chegar lá no Texas, que não era bem Dallas, ele mora em uma outra cidade, não é nem no seminário, nem a da Bia, uma outra cidade, a 90 quilômetros dali, e a esposa dele, ela dava aula para os filhos do pastor Ezequias, e o Felipe Lopes pedia para ela, quando ficava na casa do pastor Ezequias, dormir no quarto com ele, Felipe Lopes. E esse é pequeno, eu tenho que ir para cá para encontrar com alguém tão próximo dali. Mas o que eu quero dizer sobre isso é que, apesar desse corre-corre, as distâncias muito grandes, os pastores morando lá, os bairros, as cidades, tudo muito distante, 100 quilômetros, 90 quilômetros, você tem que ir para voltar, estradas muito boas, mas muito distantes, né? 90 quilômetros, você está falando mais do que daqui a Santa Cruz, 90 quilômetros, você está falando coisas assim. Daqui aonde? 90 quilômetros, olha, daqui a Angra, mais ou menos, quer dizer, você vai lá para voltar. Apesar disso tudo, irmãos, eu fiquei num espaço tão bom que eu pude descansar, meditar na igreja, pensar em vocês, pensar nos PGMs, mente fervendo de ideias, né? Mente fervilhando de coisas boas para 2017, pensando em coisas que a gente pode fazer para 2017, coisas que eu ainda vou compartilhar com os pastores, eu vou compartilhar com os diáconos, ainda vou compartilhar com liderança, estou amadurecendo, orando no Senhor, mas olha, eu fiquei ali, apesar do peso, né, da responsabilidade, do peso que cai sobre a vida pastoral, a vida de quem lidera, quem é líder de pequeno grupo, sabe disso,
sabe disso, o peso que é liderar, o peso que recai sobre alguns. A gente fosse lá no Maranhão, podia falar, não ia ter problema, sobre o lombo dos nossos diáconos, dos pastores auxiliares da igreja. A gente sabe desse peso. Apesar disso, eu pude sentir uma leveza, e eu sentia o cuidado de Deus por mim. Pude sentir como Deus providencia um descanso para a alma de quem está envolvido com a obra. E eu pude glorificar a Deus ali. O campus ali onde o pastor Maurício estuda, vou arriscar aqui o nome aqui, Southwest, está lá, o seminário lá, é assim, acho que você conhece lá, Juarez? Não, alguém que conhecesse lá, o Samuel conhece, é assim, dá uns 5 Quinta Boa Vista, ou mais, é um negócio enorme lá, é muito maior, dá uns 5 campos da Quinta do Boa Vista, é enorme lá, muito grande. E eu pude ver o cuidado de Deus e o descanso que Ele promove. E pude me lembrar do texto que eu quero que você abra agora, Mateus 11, 28, 30. E você pode compartilhar, então a gente vai falar sobre esse descanso. Mateus 11. Nós hoje falamos sobre Mateus capítulo 13, falamos sobre aquela parábola pela manhã, meditamos sobre essa palavra do semeador, e também logo depois falamos sobre o trigo e o joio. Nós falamos que tem joio que faz o que o trigo deveria fazer, e tem trigo que faz aquilo que o joio faz, Então, mas não dá para a gente perceber, nosso papel, viu, pastor Joelson? Você tem? Você tem, Pastor Joelson estava falando de manhã, que a Bíblia fala que no meio do trigo há o joio, mas que não é nosso papel descobrir quem é joio e quem é trigo, tá? O que a gente sabe é que tem trigo, trigão mesmo, trigo do bom, que se comporta como joio, e tem joio que se comporta como trigo. E aí, lá, esse é o problema de Deus e os anjos, na hora da colheita, Ele vai separar uns dos outros, bode das ovelhas e trigo do joio. E a gente falou de manhã que eu sempre pensei que trigo não dava fruto. Eu sempre aprendi isso. A diferença é que o joio não dá fruto, dá. Miserável, dá fruto. Só que é um fruto que causa náusea, é tóxico e tal, e na hora lá diz que ele é mais cinzento, na hora, e é preciso que algumas pessoas separem um dos outros. Foi a mensagem que a gente tentou trazer pela manhã, vai estar no site. Essa semana a gente vai colocar no site a mensagem da manhã. E agora a gente quer falar exatamente sobre isso, sobre essa questão de que o nosso papel, irmãos, papel de igreja é discipular. Tem que estar preocupado, apesar de ter e de ser, estamos inseridos num contexto em que estamos misturados com quem tem aparência de ser e não é, mas não é problema meu, só que eu falando de manhã. O nosso papel é avançar, discipular, fazer relacionamento discipulador, focar 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, 10 pessoas, e dizer assim, essas pessoas são de minha responsabilidade, e se dedicar a elas. Mas acontece que tem um troço aí nesse meio, quando eu digo assim, porque tem trigo que se comporta como joio. Aí você até pensa que ele é joio. Você não é possível, isso não pode ser, não é possível. E a palavra de Deus nos diz o seguinte, e esse a gente vai falar sobre 28 e 30, mas eu quero começar pelo 25, tá bom? Você me permite isso? Porque aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruindo as revelaste aos pequeninos. Somos nós, viu? Pequeninos somos nós. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado.
É bom saber que Deus se agrada de revelar os seus mistérios para nós. Isso é fantástico. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quis revelar. Então só duas pessoas conhecem o Pai: Jesus e nós. É coisa boa. Isso é bom. Vamos dar glória a Deus? Glória a Deus. Vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pastor Joelson, ora a Deus pela mensagem dessa noite. Nosso Pai, agradecemos ao Senhor a alegria que está na tua palavra. Suplicamos a Deus que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento para que compreendamos a tua palavra nessa noite e coloquemos em prática Deus pela semana. Eu sou teu servo, como encarnar o Senhor para nos falar esta noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Apesar que eu poderia caminhar aqui, falar sobre o que é ser sobrecarregado, o que é jugo, eu quero fazer desse texto uma outra aplicação. Eu quero falar sobre descansar sobre o quê? É um convite ao descanso, é um convite à reflexão. Foi a oportunidade que eu tive lá no seminário, de refletir quem eu sou, quem Deus é. Aliás, é fruto das mensagens que preguei anteriormente, porque todas elas estão amarradas umas nas outras. E domingo passado, nós fomos presenteados pelo pastor Milton Monte, que endossou o que ele tem escutado aqui através dessa linha de raciocínio, de levar você e eu, levar-nos juntos em bloco, num corpo, a anunciar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e se disponibilizar a discipular, a ensinar, não ficar dizendo que eu não vou fazer porque ele não faz, ela não faz, eles não fazem, mas eu vou fazer. Então a primeira coisa que eu meditei, que você meditará agora, que você poderá meditar durante a semana no pequeno grupo, que é o descansar das nossas culpas, dos nossos pecados. É não nos esquecer que somos pecadores, que apesar de filhos de Deus, escolhidos de Deus, salvos com o nosso nome escrito no livro da vida, amém? Glória a Deus! O seu nome está escrito no livro da vida. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Glória a Deus, é glória a Ele mesmo, é por causa dele mesmo, não é mérito. Mas a Bíblia expressa claramente que nós somos culpados pelos nossos pecados. Você poderá grifar, anotar. Aliás, alguns irmãos estão anotando, porque lá no PGM ele sabe que ele vai ser questionado. Então alguns irmãos já vêm com caneta, tal, vem ali, vem com o smartphone, mas não é smartphone, não, ele está ali anotando. Eu tenho certeza que ele não está acessando essa hora a internet, não está vendo nessa hora nada de WhatsApp. O WhatsApp é uma bênção, o diabo que usa esse negócio para atrapalhar o negócio, mas o WhatsApp é uma bênção. Mas quando olha de WhatsApp, ele está anotando, na verdade, ali os pontos do sermão. Mas Deuteronômio 10, 12, 13, diz assim: agora, pois, ó teu nome, ó você, crente, que é que o Senhor Deus requer de você? Requer dos pastores, dos diáconos, dos líderes de pequeno grupo, está requerendo da liderança da igreja, está requerendo da igreja como um todo. O que ele está requerendo? Requer de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e ame a Deus, sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, que guarde o mandamento do Senhor e todos os seus estatutos, que hoje te ordeno
para o teu bem. É exatamente isso que Ele quer. E aí, quando a gente olha para os pormenores desse contexto, desse texto, a gente pode então fazer coro com Paulo em Romanos 10, 13, 23, que diz: não há um justo, não há quem completa e permanentemente cumpra com esse propósito que Deus quer da nossa vida. Não há um justo, não há um sequer. Todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Quando Jesus nos faz um convite, Ele nos convida e diz que venham todos vós que estão cansados e sobrecarregados. O problema é que tem gente que não se cansa de pecar. Tem gente que o pastor fala, a revista da EBD fala, o videozinho do WhatsApp fala, a música canta, pode fazer o que você quiser. Diz assim: isso é pecado, para com isso, não faz isso, não vai assim, não é isso, essa não é a vontade de Deus, Deus não quer isso para você. Olha, Deus, e fala, mas não tem quem faça parar de pecar. Aí culpa o pai, culpa a mãe, culpa o marido, culpa o filho, culpa o passado, culpa o presente, culpa todo mundo, culpa a carne, e ainda diz assim: a carne é fraca. E Deus diz assim: a carne é fraca, mas eu te dei um espírito que é forte. Aqui você vai ouvir: o problema é que nós temos que saber que somos culpados pelo nosso pecado. Ora, eu não posso ficar andando na direção de Cristo de costa, olhando o passado e andando de costa. O que Deus quer é que eu olhe para frente, que Ele seja o alvo, mas para isso eu preciso saber quem eu sou. Somos culpados de transgressões. Eu sou culpado, não é ninguém, não, sou eu mesmo. Eu não posso culpar a violência por ser violento, eu não posso culpar a violência por desejar o mal ao outro. Sim, eu tenho esse mesmo sentimento que você tem aí quando tem aí estuprador de criancinha, e etc, e tal, pedofilia. Eu tenho esse mesmo sentimento que você tem, a vontade de pegar assim, deixa eu falar. Mas esse sentimento é um sentimento que eu digo que é de justiça, mas é do meu pecado. Porque Deus, que é justo e santo, Deus tem o poder de assim mandar assim um raio de... O que foi que aconteceu, pastor Selmir, quando carregavam a arca de maneira errada e o cara colocou a mão na arca? O que foi que aconteceu, pastor Selmir? Deus tem ou não tem poder para fazer isso? Tem ou não tem? E por que ele não faz? Aí eu quero fazer? Eu quero assumir o lugar de Deus. Eu quero apertar o gatilho. Eu quero apertar a máquina. Eu quero... É isso? Não, é porque eu sou mau. E quando eu venho com esse senso de justiça, de fazer justiça com as próprias mãos, e eu não sou melhor do que você não. Eu penso, é isso mesmo. Olha, legal mesmo era botar no pelotão de fuzilamento, mandar bala e ainda fazer a família pagar a bala. Tem país que é assim. Não manda a família pagar a bala ainda. Esse sentimento não é de Deus, é meu. É porque eu transgrido. Eu sou um transgressor. Salmo 37, 38 diz: os transgressores serão todos destruídos. O problema é que nós estamos flertando, brincando com a ira de Deus. Nós achamos que a graça de Deus, ela então, como disse Paulo, por conta da grande graça, por conta da imensa graça, da infinita graça, vamos pecar abundantemente. Você pode dizer assim: eu não tenho do que me arrepender.
Só que a Bíblia diz que aquele que diz que não tem culpa, aquele que diz que não é pecador, é mentiroso, mente, engana-se a si mesmo. Nós, como crentes de Jesus, precisamos admitir, e eu pude fazer isso andando naquele campo, dizendo que Deus me levou para um spa. Eu nem esperava isso, eu esperava ir para o casamento, esperava visitar, fazer minha parte pastoral, tal, e nem esperava por isso. Mas no meu descanso, Deus me fez refletir sobre muitas coisas. Porque, queridos, não há momento em que você fica menor do que você receber aquilo que você não merece. O grande problema é que alguns colocam uma coisa assim: Deus, manda aí, porque eu não só preciso, o Senhor existe para me servir. O Senhor é Deus. Então multiplica o pão aí, ó. O Senhor é Deus. O Senhor diz que me ama. Mostre o teu amor por mim, multiplicando o pão, abrindo porta de emprego, me curando, resolvendo meus problemas, resolvendo o meu passado. Faça com que as pessoas se curvem diante de mim. Faça com que as pessoas me peçam perdão. Faça com que as pessoas me reconheçam o meu trabalho, reconheçam a minha vida. Faz com que as pessoas abram portas para eu crescer, e comece a fazer de Deus alguém que está a serviço de si mesmo. Só que Deus é assim: ô engraçadinho, você não está entendendo que o Deus aqui nessa história sou eu. E a gente vai transgredindo os objetivos de Deus. Eu te salvei, não foi para você dançar a música do sucesso. Eu te salvei para que você seja o multiplicador dessa graça. Eu te salvei para que você tenha e olhe para o outro e veja o outro como alguém que você era e que você quer que ele seja o que você é hoje, um salvo para sempre. Amém. Eu acho que é alguma coisa, sei lá, Lewis, tem um autor aí, um teólogo. Como é que é? C.S. Lewis. Ele vai dizer que o evangelista é um morto de fome que diz para outro morto de fome que eu cheio de comida. Ele fala esse negócio aí. Esse S. Lewis, né? S. Lewis. Ele me disse esse negócio. Pregar o evangelho é para dizer para o esfomeado onde é que tem comida. Ó, tem comida ali. Aí quando eu estava lembrando disso, eu falei assim: eu posso saber o nome do cara, mas eu sei o que foi que ele falou. E o que ele falou é verdade. Porém, quando nos arrependemos, quando temos o sentimento de arrependimento, sabendo quem nós somos, reconhecemos então que em Jesus há esperança. Ele é a esperança do mundo. Pagou a pena dos nossos pecados na cruz. Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de todo o quê? A injustiça. Mas isso só é possível quando a gente mantém na mente: somos culpados, somos transgressores. Aliás, vem à mente aquele jovem que desce o telhado porque ele está doente. E os homens viram em Jesus que ele tem poder para curar. Amém? Ele tem poder para curar. E eles se esforçam e eles se mobilizam para poder levar o seu amigo lá. E Jesus olha, ele fica imaginando sempre isso, né? Jesus está ali falando, ensinando e tal, e começa a cair uns pozinhos no chão. Aí alguém começa a se afastar. Jesus sabe, não tem surpresa para Jesus, tá, gente? Não tem, eu não esperava por isso. Não tem isso. Jesus é Deus, tá? Ok? Beleza? Então tira a tua cabeça e vai ficar surpreso e tal. Não. Jesus sabia no momento que ele ia se alegrar e que ia se irar. Tanto que ele fala no momento lá quando ele está com os apóstolos. Eu acho linda essa passagem. Há muito tempo que eu queria estar aqui para essa ceia. Eu fico imaginando Jesus olhando, se vai chegar o tempo daquele momento lá.
É como alguma coisa que você sabe que semana que vem vai acontecer, você vai fazer uma viagem, você vai encontrar com alguém, né? Se tu correr bem, você quando eu chegar lá naquela casa, não foi lá, você não foi lá no interior agora, lá com aquela família, assim, compartilhando, eu vou chegar lá no interior e tudo, vou chegar ali, e na casa dos meus parentes, a gente já curte antes de chegar, e aí você chega, como eu queria. Só que Deus, Jesus, Ele já sabe de tudo. Sabe de tudo. Ele olha assim, agora chegou aquele momento, eu vou ver esse filme de novo, agora acontecendo aqui na minha frente. Aí desce um cara de maca, todo amarrado. Que era o único jeito dele chegar na presença de Jesus, era descer pelo buraco do telhado. Ele vai, cura, e fala assim, vai, porque os teus pecados estão perdoados. O problema da humanidade não é a doença, é o pecado. Jesus tem poder para fazer as duas coisas. Amém? É um convite para o descanso, para o spa. Até eu falei assim, rapaz, eu nunca pensei que eu fosse estar no spa. Mas foi um momento, irmãos, muito gratificante. Eu estava descansando das minhas fragilidades presentes. Esse mundo em que vivemos, a gente pode listar vários, mas pelo menos 3 potentes coisas que o inimigo nos ajuda a nos fragilizar na vida. Primeira coisa desses 3 potentes inimigos é o mundo em que vivemos. Os padrões da vida social que nos cercam, dos nossos amigos, dos nossos parentes e dos nossos desconhecidos. E Jesus, em João 15, 18, 19, diz o seguinte: se o mundo vos odeia, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Ele está dizendo que se experimentamos algum ódio do mundo, esse ódio já foi por Jesus. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era de vocês. Mas porque vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi, eu vos tirei do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. E essa é uma pressão muito grande quando se está em pleno exercício do Evangelho. Porque enquanto a gente está vivendo o Evangelho vamos dizer assim, de conformidade, enquanto o meu linguajar é igual o linguajar do cidadão lá, enquanto o meu namoro é igual de todo mundo, enquanto o meu casamento é igual de todo mundo, enquanto meus negócios são iguais de todo mundo, enquanto a minha opinião ela se coaduna com o mundo, enquanto as minhas posições políticas são alicerçadas e engendradas com o mundo, enquanto as minhas posições sociais, elas são, ali vamos dizer assim, embaladas pelo mundo, está tudo certo. O problema é quando você chega com a palavra. O problema é quando a tua opinião lá no trabalho, na faculdade, é por causa da palavra. O problema é quando um grupo de jovens que eu conheci lá na igreja lá do pastor Ebenezer decidiram tornar pública a declaração: nós casaremos virgens. O problema é quando um grupo de jovens começa a dizer assim: eu não vou usar drogas. O problema é quando um grupo de jovens começa a dizer o que está na contramão de toda a juventude. O problema é quando a gente começa a assumir que a gente não vai seguir o curso deste mundo, e aí nós seremos odiados. O problema é quando a gente começar a dizer para esse mundo que quem vai educar menino e menina somos nós, porque já há um movimento para dizer que mãe e pai não têm autoridade para criar criança. O problema é quando chegar a lei que vai dizer que o pai e a mãe vai colocar, não tem opção, ele vai colocar a criança na creche, porque quem vai educar é a creche.
E esse movimento já existe. Quando eu pensei que eu não ia ouvir, que eu achei que quem ia ouvir isso era o Mateus, era o filho, os filhos do Mateus, eram eles que iam ouvir isso, eu achei que eu não ia ter a oportunidade de conhecer isso. Determinado programa que está por aí, que eu não vou dar ibope para o programa, então um grupo de psicólogos, de sociólogos, de políticos, de gente que não tem compromisso com Deus, e que fala em nome de Deus, mas não tem compromisso com Ele, começaram a dizer que o problema é que a mãe acha que ela é onipotente, que só ela sabe criar, que ela tem ciúme do filho, que quando ela vê se aproximar alguém do filho, ela fica enciumada, porque ela foi educada a ser onipotente, só ela tem autoridade sobre o filho. Esse é o problema da criança hoje, dizia a entrevistada, a que participava da roda dos escarnecedores. O problema é que hoje a família está blindando tanto a criança, que a criança não tem o direito de optar. O bom é que haja uma pluralidade de educação. Por isso que quando a criança vai para a creche, ela conhece outros universos. E esse é o ideal. Porque o Satanás sabe que a família é o lugar mais seguro para se criar crianças. O Satanás sabe que a melhor pessoa para educar a criança é pai e mãe. E ele sabe que o dia que jogar essa criança lá fora, ela vai se tornar frágil. E ele não tem pressa, é coisa para daqui a 100 anos, se Jesus não voltar antes, é coisa para daqui a 50 anos. E vai chegar um momento que vai dizer que a maior desgraça para a criança é ser criada pelos pais. Porque hoje já há essa cultura de que a mulher tem que sair para trabalhar, o homem tem que sair para trabalhar e a criança é criada pela creche. E a hora que começar a surgir creche de graça, creche dada pelo Estado, creche que, meu amigo, não se preocupe, vários crentes, entre optar de criar o seu filho e colocar o filho na creche para viver a sua própria vida, ele vai fazer isso. E de preferência, que seja uma creche de segunda a sexta-feira. Aliás, de segunda a sábado. Deixa a criança lá de segunda a sábado. Ah, que isso, exagero. Vamos ver daqui a 30, 40 anos. Vamos ver como é que o Mateus vai educar os filhos dele, como é que vocês vão educar o filho de vocês. Vamos ver como é que vai ser. Porque há anos atrás, não se falava que uma moça da igreja ia ter relação sexual antes do casamento. De jeito nenhum, isso é sacrilégio, isso é pecado. Hoje, um jovem se levantar e dizer, nós vamos nos preservar. Quase que o jovem apanha. O que é? Isso aí não vai estar de história de pastor não, meu. Fragilidade desse tempo. Viver sob esse ódio é viver sob pressão no mundo físico. Trabalho, escola, vizinho, parentes e etc. E é no campo espiritual. E muitas pessoas não dão valor a isso. Aí a igreja cria ambientes saudáveis. A igreja cria ambientes saudáveis para alertar, para fortalecer, para alimentar, mas as pessoas não têm tempo para shopping, tem tempo para televisão, tem tempo para cinema, tem tempo para esses megas lanches, mas não tem tempo para a igreja. O segundo, que no meu ponto é o inimigo mortal para a gente, é a nossa própria natureza carnal. Diz a Bíblia, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façam aquilo que Deus quer, mas aquilo que nós queremos. É Paulo dizendo isso. É Paulo dizendo que o grande problema é que nós damos ouvido à carne. A outra é o diabo, que mobiliza toda a sua força espiritual de maldade para nos derrotar. E muitas vezes o diabo vem para nos mostrar quem somos. Esse é o grande tarefa dele. Chega e fala, você não vale nada.
Eu sei quem você é. Ele vem com a lupa de aumento para destacar o que você tem de ruim. E ele coloca essa lupa para você olhar o que o teu marido tem de ruim, tua esposa tem de ruim. E você não consegue enxergar que você casou com uma pessoa boa, uma pessoa legal. Mas acontece que o diabo faz com que você olhe só aquilo que aos seus olhos não está de acordo com o seu querer. É o que ele faz com a juventude. A juventude não consegue ver o que pai e mãe têm de bom. Bota a lupa na mão do jovem e ele só vai ampliar aquilo que o pai e a mãe têm de ruim. É igual olhar-se no espelho. Eu podia me olhar no espelho e só olhar, graças a Deus eu tenho 2 olhos, uma boca cheia de dentes. Não aparece quando eu sorrio, né? Quando eu rio, não aparece, eu não tenho. O pessoal olha, que sorriso bonito, olha, o meu não aparece. Né? Se eu fosse banguela, ninguém saberia, porque não aparece. Né? Não aparece. Ah lá, que sorriso bonito, eu queria ter um sorriso desse. Aí eu, às vezes eu fico, como aqui? Faço careta para ver se. Para ver se aparece. Não aparece meu sorriso. Eu fico arara com o meu sorriso. Fico arara com o meu tamanho. O Senhor, 1,65m. Podia ser 1,70m. O Senhor deu tanto para o Mateus, né? Para o meu filho Mateus, me dava mais 5 centímetros, 1,70m. 1,70m. Eu estava bem na foto, né? Tinha sido paraquedista, olha, tinha entrado para o choque. Mas 1,65m não dá. Tem tanto apelido ruim para baixinho que você não faz ideia. Andar no quartel. Baixinho só tem apelido ruim. Mas acontece que eu aprendi com o tempo que eu preciso valorizar o que Deus me deu de bom. Portanto, o diabo, ele pressiona. Ele pressiona a família, ele pressiona o filho, a filha, a sogra, o sogro, o genro, a nora. Ele inculca na cabeça que eu não vou conseguir. Muita gente fala para o casal, para com isso. Deixa disso, abandona aquilo, converte o seu coração, mas o diabo fica dizendo assim, você não vai conseguir, você não consegue, você é muito forte, você é fraco, você não aguenta, você não vai aguentar o propósito, não dá, depois que começa não dá para parar, e começa a colocar isso, não dá, ele está muito careca, ele está muito barrigudo, até estamos às vezes, né? Eu estou barrigudo. E começa a apresentar os defeitos da mulher, que eu não vou nem falar, porque eu quero descer, almoçar em paz, dormir em paz, senão a mulherada vai brigar comigo. Mas a pressão do diabo sobre nós é muito grande. E por isso, muitas vezes, a gente não consegue descansar no Senhor, porque nos sentimos oprimidos, comprimidos e compelidos a fazer a vontade da carne e desistimos antes de tentar. Ao aceitarmos o convite de Jesus, já não estaremos só nesta luta. Essa é a boa notícia da noite. Quando aceitamos o convite de Jesus e aceitamos lá no passado, Ele está dizendo que nós estamos unidos a Ele. É Ele a razão de viver, Ele é a razão da vida, Ele mudou o meu viver, Ele escreveu meu nome no livro da vida, Ele me encheu com o seu Espírito Santo, e eu tenho uma nova forma e uma nova razão de viver. A minha razão de viver não é minha mulher, não é meu filho, não é a igreja, não é a minha razão de viver, é Cristo, e por causa de Cristo, eu me dedico ao meu filho. Que se um dia eu tiver que fazer uma escolha entre ele e Cristo, eu vou ficar com Cristo. E dobrar meu joelho e fazer Cristo. Jesus, alcance o coração do meu filho, porque eu não tenho poder para alcançar o coração. Se a minha mulher tiver que colocar entre mim e Cristo, ela vai ficar sozinha, porque eu vou escolher Cristo. Se o meu emprego me
puser que eu tenho que escolher entre emprego e Cristo, eu vou ficar com Cristo. Se o meu país quiser mandar fazer uma escolha entre o país e Cristo, eu creio que Ele me sustentará, porque se Ele sustentou Mesaque, Sadraque e Abednego, Ele vai me sustentar também. Se Ele sustentou Daniel, Ele vai me sustentar. Se Ele sustentou Paulo, Ele vai me sustentar. Baseado em quê, pastor? Em você? Nunca. Baseado na palavra, que Ele não faz acepção de pessoas. Que Ele me fortaleça, que tiver que escolher entre liberdade e prisão por causa de Cristo, eu escolho Cristo. Entre morrer e viver por Cristo, eu escolho Cristo. E você, meu irmão, andando por aquelas veredas em que eu não acreditava que a 1h da manhã um carro parasse no sinal vermelho e ficasse lá sem uma alma andando para lugar nenhum, eu falei, não é possível um negócio desse. Não, isso é brincadeira. Aí eu fiquei ali olhando ali, 1h da manhã andando ali, conversando com Deus. Essa já é uma boa coisa, né? Você andar na rua 1h da manhã sabendo que está tudo certo. E aí você vê os carros parando, um a um, parando, não tem nada, você olhar para um lado, meu Deus, não vem carro de lá, não vem carro de cá. Por que esse carro não vai? E o carro parado lá. Naquelas madrugadas, olhando e conversando com Deus, e pensando em você, e pensando na igreja, e pensando em PGN, e pensando nas famílias, e pensando em dores que eu conheço, em pessoas que compartilham a dor. Eu lembrei o que ele fala lá: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Em Cristo podemos experimentar uma nova vida. E finalizo com um texto, porque descansar dos nossos temores do passado, do presente e do futuro, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Jesus vai voltar. Vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Tempo depois, nós sabemos que João, na ilha de Patmos, quando vi a Jesus, caía aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, não temas, eu sou o primeiro e último, eu sou o que viu e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre, aleluia, e tenho as chaves da morte e do inferno, tu és meu. Queridos irmãos, esse convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é o melhor convite da face da terra. O melhor convite não é ir, não é uma viagem. O melhor convite não é para ir em um casamento. O melhor convite não é para outra coisa senão para ter comunhão com Jesus todos os dias. Porque o próprio Senhor Jesus nos mantém vivos na mente que somos pecadores, que somos oprimidos dia a dia pela escolha que fizemos, somos oprimidos pelo futuro. Eu olho para o meu filho, você olha para o seu filho, olha para o seu neto, olha para o seu sobrinho, para o seu marido, e fica perguntando assim: e o futuro? O que será amanhã? E a voz de Jesus é: deixa comigo, confia em mim, confia em mim, eu sou a mão direita sobre o seu filho, sua filha, sobre o seu neto, sua neta, sobre nora, sobre genro, sobre mãe, sobre pai. Ou a gente confia nesse Deus Todo-Poderoso, ou a gente vai continuar achando que a gente tem meio que poder, né? Ou meio que
temos condições de alterar alguma coisa, irmãos, quando a gente se mete e a gente vai sem Deus, a gente só atrapalha. Segredo do seu casamento é Jesus. Obedecer a Jesus. Qual é o segredo do namoro? É namorar diante de Jesus, fazendo o que Jesus quer. Qual é o segredo da amizade? Uma amizade em Jesus. Qual é o segredo dos relacionamentos? Jesus. Qual é o segredo de fazer a vontade de Deus? Jesus. Qual é o segredo da vida? Jesus. Pastor, tudo é Jesus? Tudo é Jesus. Você é fanático. Você é um imbecil. Pode dizer o que você quiser. Você pode falar o que você quiser. A Bíblia diz que tudo que tenho, tudo que sou, vem dele. Sem ele, nada posso fazer. Ele é o princípio e o fim. Ele tem a chave da vida e da morte. Jesus é tudo, irmão. E Jesus está aqui nessa noite. Vamos ficar em pé.